Tá bom. Queria dar uma dica a todo mundo. Todo mundo tem um copinho de água aí perto? Eu vou fazer uma cera aqui, a Esther tá doida para ir lá pegar. Vai lá, Esther, pega seu copinho de água. Quem não tem, pega. Por quê? Porque a gente esquece que aqui também é uma reunião do Fé e Caridade. E que eles fluidificam a água para a gente. E eles nos pacificam. Então, vai lá, pega o seu golinho de água lá, põe aí para a gente poder irradiar, junto com a espiritualidade maior, esses fluidos necessários a cada um de nós. Esperar um pouquinho para a turma pegar aí a água. A Esther voltou, então já deu tempo, ó. Pronto. Estherzinha, muito obrigado. Isso, Estherzinha, muito bem. Tem que ser uma disciplina, toda semana faz isso. Porque a gente esquece, né? A gente está em casa, no conforto de casa, a gente esquece que é uma reunião. A Sulimar foi lá correndo também pegar. Muito bem, Sulimar, isso mesmo. A gente se impõe essa disciplina porque a gente começa a entender que nós não estamos em casa, nós estamos numa reunião. Isso ajuda muito. O nosso comportamento começa a modificar também para ajudar mais. Então nós vamos começando aqui, que já deu tempo aí. Quem não conseguiu, vai voltando devagarzinho aí. Então, eu vou pedir só para vocês voltarem na questão 551, para a gente já não entrar na 554 aí. Né? O Pedro Arthur me deu o número 554, mas vamos fazer só uma voltinha aí. E eu tenho duas dicas de leitura para vocês. Quem é que faz as anotações aí? A Estherzinha? Ou é a Cecilinha, esse amor de criatura? Cecilinha hoje não está porque ela está no enxugando lágrimas. Então é o outro amor, a Celinha. Alguém digita aí, eu vou falar os textos aonde estão e vocês peguem aí nas anotações. O primeiro texto que eu vou passar para vocês é do nosso querido Divaldo Pereira Franco. O livro é Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. Então vou ditar de novo. O livro chama Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, com o Divaldo Pereira Franco. Se alguém conseguir anotar aí para a gente, eu agradeço. E a lição chama O Tabor e a Planície. Então, repetindo, Primícias do Reino, Amélia Rodrigues com Divaldo Pereira Franco, e a lição é O Tabor e a Planície. A segunda, vou falar já para vocês aqui agora, é do livro Jesus no Lar. Ótimo, Celinha. Jesus no Lar, do Chico com Neio Lúcio. Então, do livro Jesus no Lar, do Chico com Neio Lúcio, e a lição O Talismã Divino. Então, a última vez, ó. Livro Jesus no Lar, do Chico Xavier com o Neio Lúcio, a lição O Talismã Divino. Então, voltando para Allan Kardec, o poder oculto, talismã e feiticeiros, não é? Questão 551. Eu acho que essa é a questão mais importante que tem
na área desse estudo aí. E a resposta é direta e reta. Pode um homem mau? O que é um homem mau? É um homem que não se pauta pelos princípios divinos. Um homem que se desvia da conduta ditada pelas leis divinas. Então, um homem mau não é um homem que tem o mal, mas é um homem que está se afastando dessa direção divina. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, então aí nós juntamos as duas coisas, um homem mau no sentido de um homem encarnado, um espírito encarnado, que está desviado das leis divinas, se junta com um espírito desencarnado, que está na realidade do espírito, também que está em desvio das leis divinas. Aí ele pergunta, esse homem encarnado, com esse espírito encarnado, eles podem fazer o mal ao próximo? E aí, a resposta é uma bênção, porque tudo o resto é consequência da primeira resposta. Então, qual é a resposta? É categórica. Não. Os espíritos e os homens encarnados não podem se unir para fazer mal ao próximo. Ele continua, Deus não o permitiria. Aí, é lógico que as pessoas pensam logo em quê? Eu vou ser bem claro aqui. Em mandiga, as pessoas pensam em despacho, as pessoas pensam em feitiçaria. Daniel, nada disso existe? Não é disso que nós estamos falando. Tudo isso existe. O que não existe é o poder disso sobre nós. Daniel, mas pode me fazer mal? Aí a gente tem que começar a detalhar o que você chama de te fazer mal. O que eu chamo de me fazer mal é aquilo que eu me propus, como os dois aqui, o espírito encarnado mal e o espírito desencarnado mal. Se eu estou nessa frequência deles, é possível que eu me junte a eles. Porque eu estou desviado das leis de Deus. Eu estou me afastando da orientação divina. Então é possível que eles me façam mal? Não, eles vão me fazer aquilo que eu estou permitindo que seja feito. Eu estou entrando em sintonia com esses espíritos. Eu estou, sempre eu. Porque nós temos um péssimo hábito de colocar a culpa sempre para longe de nós. E a doutrina dos espíritos veio nos trazer a auto-identidade, né? Que eu me conheça, me reconheça. Eu não posso ficar olhando para fora. Eu tenho que fazer a terapia do espelho todos os dias. Estherzinha, você sabe o que é a terapia do espelho? Não, Estherzinha, você não se olha no espelho, Estherzinha? Se olha. Só que a Estherzinha, ela tem que ir lá e falar assim, quem é você? Eu vou confessar para vocês, eu já chorei. Vai lá, olha para o espelho. Eu não estou falando para ficar o dia inteiro, não, tá? A Hélida já está até ali, assim, se arrumando ali. Hélida, não é isto. É o que, Daniel? É para olhar para o espelho e perguntar, quem sou eu? E a gente, olhando no olho, a gente procurar quem somos nós. O que eu desejo da minha vida? Quais são os pensamentos que mais me vêm durante o dia? Está ligado às páginas policiais ou está ligado aos livros espíritas? É uma questão, eu tenho que identificar aquilo que o meu pensamento se sintoniza. Nossa, você radicalizou páginas policiais.
É porque o exemplo aqui é de espíritos maus. Aqui está falando de espíritos que estão longe, se afastando desse poder divino. Então, eles estão mais para as páginas policiais, não é? Esses programas da televisão que falam sobre tragédia, do que para a página espírita, para livros espíritas. Então, fica a dica aqui, que a gente possa fazer essa autoanálise e perceber em onde eu estou me enquadrando. Daniel, se você procurar a maioria dos seus pensamentos durante o dia, para onde isso te leva? Se está me levando para o pesado, para emoções mais baixas, para as paixões, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Esses espíritos vão ter poder sobre mim, mas porque eu e a minha amiga Celinha estamos dando poder a eles. Estou mentindo, Celinha? Não sou eu, não é a Celinha. É os nossos sentimentos que estão dando abertura para que eles possam, de alguma forma, fazer algo que mexa comigo. Então, se eu acredito em poder oculto, se eu acredito em talismã, se eu acredito em feitiçaria, porque eu estou materializando o meu entendimento do espiritual. Se eu estou materializando, para eles fica mais fácil, não é? Se eu acredito no poder desses objetos, ô Daniel, mas pode ter poder? Eu que estou conferindo poder a ele, não é ele que tem poder. E aí vem a 552, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar. Ô, gente, lembrando que Livro dos Espíritos é 1857. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. Não é? Então, o que as pessoas conheciam era das fofocas. O grande WhatsApp da época era fofoca. E uma pessoa falou, dependendo do status social que ela tem, as pessoas davam mais ou menor importância. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque as pessoas que estão aqui lendo isso na época, elas tinham uma concepção muito diferente do que nós temos hoje. Né? Nós estamos falando de 170 anos passados, né? Agora, tem gente que está na Idade Média ainda. Então, a gente tem que estudar. A resposta é, a pergunta, de novo, a pergunta, 552, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, ou seja, elas são capazes de criar no outro uma sensação diferente daquilo que ela está experimentando, como a gente faz com a hipnose. Então, quem tem essa força magnética, ele pode nos induzir um pensamento, ele pode nos induzir uma imagem, ele pode nos induzir várias coisas através do magnetismo. E ele continua, de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos. Caso em que possível se torna serem secundados por espíritos maus. Pronto. Então você está procurando quem? Aí a Celinha, desesperada, quer casar de novo, vai lá na Dona Maria, vai lá na Mãe de Santo, vai lá na... Como é que chama? Aquelas moças que leem a mão na rua? Cigana, cartomante. Ô, gente, está procurando o quê? Está procurando Deus ou está procurando um sortilégio? Está procurando alguém que... Aí você junta essa capacidade, às vezes, de hipnose, magnética, magnetismo dessas pessoas, com os interesses que eu tenho, você fala uma palavra e ela já entendeu o que você quer. Ela pergunta assim, o que você quer? Fala, Celinha, o que você quer? Você não falou casar de novo? Ela aqui, pronto, ela falou assim, eu quero saber se eu vou casar. Gente, a partir de agora, a Celinha já está se hipnotizando. Ela já... Esther, você quer o quê? Deixa eu ver.
Fala, Estherzinha. Você está na frente da cartomante. Eu quero terminar o TCC. Ela quer terminar a faculdade, quer fazer o último trabalho. Vai dar certo? Está vendo como que entrega? Tudo o resto, a pessoa que está ali já sabe. Ela quer terminar a faculdade, ela quer um emprego, ela quer se dar bem, materialmente. O que os espíritos que estão ali vão fazer? Vão induzindo. E a gente vai se emocionando, a gente vai se envolvendo e a gente cai no engodo. Então vamos para 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Daniel, que fórmula é esta? Eu vou falar que nós mais conhecemos. Está todo mundo com o alto-falante aí ligado? Celinha, tá? Essa é a fórmula que a gente mais conhece. Qual que é, Daniel? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita... Vocês conhecem essa fórmula? Isso virou fórmula para nós. Isso é a oração mais bonita que Jesus tirou do coração dele e a gente fica repetindo como papagaio. Isto virou fórmula. O Pai Nosso era um modelo de como orar. Primeiro, poucas palavras. E com coração. Respeitando o poder de Deus, respeitando a vontade de Deus. Nós transformamos isso numa fórmula. A gente quer atrair bons espíritos usando só palavras. A Estherzinha, que é o TCC dela, né, o trabalho de conclusão de curso, pronto. E ela começa a orar como se Deus fosse fazer o trabalho de conclusão de curso dela. Ela que não sente o bumbum na frente do computador e digite para ver se vai sair alguma coisa. São coisas tão básicas. Daniel, mas eu tinha pensado que era fórmula. Fórmula é todo tipo de coisa que a gente repete como se aquilo tivesse uma chave mágica para acessar o mundo espiritual superior. Porque quando a gente fala para acessar, a gente nunca pensa que é lá para baixo, né? Nas trevas. Mas quando a gente fala só com a boca, sejam verdadeiros todos que estão aqui. Se falar só com a boca, da boca para fora, não envolver o sentimento, pensamento, nada, vai conectar com quem? Não pode ser com a espiritualidade superior. Não pode. Nossa, Daniel, mas você está falando do Pai Nosso. Não, eu estou falando da reza que nós transformamos o Pai Nosso. Nós estamos falando de uma fórmula, como se isso pudesse se tornar um amuleto contra qualquer tipo de coisa. Ah, então tá, é mais ou menos assim. Eu formei um grupo de bandidos e nós oramos para que o assalto dê certo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Bandidos que se reúnem antes de praticar uma ação má, orando, pedindo a Deus que dê tudo certo. Como? Eu estou usando uma fórmula, o Pai Nosso virou uma fórmula. Então, a questão aqui não é o que está fora, não é o talismã, é o que está dentro de nós que está procurando. Celinha, muda a pergunta que a resposta vai mudar. Vai lá na cartomante e pergunta assim, como é que eu faço para encontrar Jesus? Essa vai ser a resposta mais difícil para cartomante. O que eu tenho que fazer para me tornar uma pessoa melhor? Aí eu quero ver a cartomante responder. Por quê? Porque não tem fórmula pronta. Ela vai ter que falar de amor, de resignação, de fé, de confiança, de empenho, de dedicação, de disciplina. Quantos já passaram nesse grupo aqui, Celinha? E já foram e não voltaram? Mais de 100, não deve ser? Por que que entra?
Por que fica, às vezes, 5 minutos, um dia, 2 semanas e vai embora? Porque precisa de uma disciplina. Estar aqui toda semana precisa de disciplina. Ouvir coisas, às vezes, que a gente não gosta. A Fran está de cara feia ali porque ela está ouvindo coisas que ela não gosta. Mas ela vai continuar, porque eu conheço a Fran. Assim, eu estou passando aperto, eu estou com dificuldade, mas eu vou continuar. É esse tipo de informação que a doutrina quer passar. É isso que Allan Kardec está expondo aqui. Vamos mais uma? Que agora nós chegamos aonde nós... Ah, não, eu não li a resposta, né? Eu li? É isso. O efeito de torná-las ridículas. Nossa, gente, nem eu falei tão feio assim. E são os espíritos, hein? Celinha, você leu essa primeira frase aqui, Celinha? Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Eu quero usar um espírito. Que fórmula que eu faço? A fórmula de você se tornar uma pessoa ridícula. Não vai funcionar. Os espíritos são duros, tá vendo, gente? Aí ele termina lá a última frasezinha. Porquanto estes só são atraídos, espíritos, pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Que tipo de sentimento está ocupando a cada um de nós nesse momento? Porque eu posso estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou fechar o meu vídeo aqui. E agora eu estou fazendo o quê? Eu não estou pedindo para ninguém abrir o vídeo não, tá? É só para a gente demonstrar que a gente pode estar fazendo ao mesmo tempo muitas coisas. Eu posso estar ouvindo a palestra, mas eu posso estar de olho na televisão. Eu posso estar com uma pessoa do meu lado conversando. Eu posso... Gente, como eu estou me dedicando às coisas espirituais? E ele está dizendo, estes só são atraídos, espíritos, pelos pensamentos. Ou seja, nós temos que pensar nos espíritos bons, né? E não pelas coisas materiais, porque as coisas materiais vão trazer espíritos que estão ligados às coisas materiais. E aí nós chegamos nas questões agora, que é a de hoje. 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito, mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. Opa, aí nós temos um símbolo sagrado, que é a cruz. A gente se agarra à cruz e ele está dizendo assim, você se agarra à cruz e ora. Não é que a cruz tem poder, mas é que a confiança que você está depositando também na cruz está ligado muito mais ao que você está sentindo do que a cruz mesmo. E aí? Isso auxilia a concentração ou não? Celinha, você tem algum amuleto assim, Celinha? Tem não? Eu tenho. Ah, mentira, Daniel, você tem? Tem. Esse aqui, ó. Ah, mas esse é o livro dos espíritos, é assim. Ah, não, então tá, não serve esse. Não, serve esse aqui, ó. Serzinha, esse aqui você já pegou, Serzinha? Esses são meus amuletos. Tem outro aqui, é porque eu tenho um montão aqui, tá bem... Ó, tem esse também, ó. Fiquem à vontade, escolham qual vocês quiserem. Só não fixem numa coisa material. Então ele vai dizer, é verdade. Então, se você tem nesse seu pensamento aí uma ideia legal. A pessoa tem bons sentimentos, ela tem bons pensamentos e está agarrado a uma cruz. Isso vai, de alguma forma, ajudar? Ele falou, é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Opa! Aí tem que ter cuidado.
Coça a cabeça aí. Por quê? Porque eu posso pegar a minha cruz, orar com sinceridade, mas o que eu quero não é bom. Me dá um exemplo, Daniel. Ah, sabe o namorado da Estherzinha? Eu quero que ele termine com ela. É brincadeira, tá, Estherzinha? É só um exemplo. Olha, eu quero uma coisa boa para mim, Estherzinha. Pensa num dois namorados que você tenha, possíveis namorados. Um está querendo atrapalhar a vida do outro. O que, que um faz? Aí ele vai orar para que atrapalhe o namoro da Esther. Esther, é uma boa ou uma má ação? Por que, Esther? Porque vai estar desejando a infelicidade do outro. Ah, eu estou pensando na minha... Isso é egoísmo? Minha felicidade? Poxa vida. Então, olha só. Eu tenho um bom propósito. Eu tenho uma boa intenção. Eu tenho pensamento elevado. Mas para prejudicar alguém, não, não existe isso. Que eu comece a entender que existe a vontade de Deus acima dos nossos interesses pessoais. Tem que estar acima de qualquer desejo no mundo. Pensa em qualquer coisa que você queira na sua vida. Antes de que ele se complete, a gente tem que fazer igual Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade. Não é a minha, não é da Celinha, não é da Esther, não é da Fran, não é da Hélida. Não, é de quem? É a vontade de Deus. Se não se cumprir a vontade de Deus, vai se cumprir a minha, e a minha, eu tenho certeza. A Celinha, não sei se ela tem essa certeza, mas eu tenho. A minha não é perfeita. Então, o que a gente faz? Ele continua, ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã, simplório é aquele que não tem elevação nem de inteligência e nem de sentimentos. Deixará de colimar, de chegar a um fim, mais material do que moral. Então, olha só, se você deposita em algum tipo de talismã, e você não se eleva, opa! Outro talismã. Eu mandei todo mundo pegar o talismã. Como isso aqui deixa de ser um talismã? Como isso aqui deixa de ser um feitiço, uma fórmula? Como? Se eu estiver totalmente dedicado ao que eu estou fazendo aqui nesse momento. Se eu estou de corpo e alma no estudo, se eu estou de corpo e alma ligado à espiritualidade, desde a prece inicial. Porque se eu não estiver ligado, eu estou usando de expertise. Aí a Esther correu lá porque ela quer terminar o TCC dela. Esther, não vai funcionar, Esther. Você está aí com a telinha ligada, trabalhando no computador, fazendo o TCC e não prestando atenção. Por quê? Porque eu quero que a espiritualidade ponha aqui todos os fluidos necessários para ter tranquilidade e fazer bem o meu trabalho. Não, larga o seu trabalho, se dedica aqui, entrega seu coração, busca Jesus, aí eles vão deixar aquilo que nós merecemos. E difícil, o mais difícil, é quando a resposta de Deus não bate com os nossos interesses. Qual é o momento mais difícil? É quando a gente pede uma coisa e a resposta é negativa. A Daniel, eu pedi, não me responderam, não tive a resposta. Você teve, só que você não quer ouvir, né? Se não aconteceu nada, está dizendo o quê? Que não está na hora. Espera mais um pouco. A Celinha está doida para casar. Celinha, calma. Aguenta esse coração aí, gente. Não é? A gente fica doido para que se concretize.
Calma. Às vezes Deus está dando, vou usar uma expressão bem evangélica, dos evangélicos, livramento. E a gente está querendo entrar numa confusão. Ô Daniel, mas é difícil. Difícil é a gente confiar no poder infinito de Deus e confiar que a vontade dele é mais sábia, mais justa e misericordiosa do que qualquer desejo que eu possa ter. Quem aqui já não foi contrariado por Deus? Duvido que apareça uma mãozinha aqui levantada. Nunca fui contrariado por Deus. Estou aqui colocando meu pescoço a prêmio. Quero ver. Esther, levanta a mão aí e fala, nunca fui contrariada por Deus. Ninguém. Por quê? Porque nossos desejos, os nossos sentimentos, aquilo que nós desejamos profundamente, nem sempre está de acordo com aquilo que é a programação. Então vamos para frente. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Nossa, agora vai pegar. Vamos lá. Eu vou ler inteira e depois a gente comenta o primeiro parágrafo. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades. Daniel, o que é faculdade mesmo? Capacidade. Como sejam a força magnética ou a dupla vista. Né? A capacidade de influenciar as pessoas através do sonambulismo, por exemplo. E duas vistas, ele é capaz de se desdobrar e ver uma realidade fora do corpo. Isso é a dupla vista. Ele vê duas realidades ao mesmo tempo. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas, ou seja, têm dotes extraordinários, de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então eu vou trocar a palavra feiticeiro e vou colocar a palavra médium. Vê se funciona aí. Aqueles que chamais médiums são pessoas que, quando de boa fé, gozam de capacidades que sejam a força magnética e a dupla vista. O médium, ele faz isso. Só que ser médium quer dizer intermediário. Intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Isso é o conceito clássico de médium, criado por Allan Kardec. Médium é o intermediário entre o mundo material, dos espíritos encarnados, e do mundo espiritual, os espíritos encarnados. O médium tem capacidades. Mas essa mediunidade, ela pode ser usada para os desígnios de Deus e ela pode ser usada para os egoísmos pessoais. Ô Fran, a sua mediunidade está sendo entregue para quem? A minha? É. Eu vou entregar para a espiritualidade benfeitora, tá? Ver se eles conseguem para ver se eu consigo, que eles me ajudem para conseguir ajudar alguém na medida do... Nós só vamos simplificar, nós vamos entregar sempre para Jesus. Jesus é o governador. Jesus é o espírito diretor desse planeta. Ele coordena todo o intercâmbio mediúnico do planeta Terra. Então, quando a gente fala assim, está entregando a mediunidade para quem? Para Jesus. Por quê? Porque com Jesus eu estou no caminho, eu estou com a verdade, eu estou com a vida. Caminho, verdade e vida. Então, eu posso pegar a minha mediunidade e transformá-la numa coisa ruim? Posso. Mas igual eu e a Celinha já fizemos na encarnação passada, a gente abre uma tenda e começa a cobrar. Aí, Celinha, a gente tem que vir no Espiritismo trabalhar 70 anos sem cobrar nada. Ainda tem que botar dinheiro no bolso da gente. É isso. Eu não brinco não, gente. O pessoal fala assim, ser palestrante deve ser bom, né? Bom para quem?
Porque quando você é pastor, você ganha dinheiro. Quando você é padre, você recebe dinheiro para isso. E quando você é palestrante, você paga. Porque você tem que ir de carro, ninguém paga a gasolina. Você tem que ir de ônibus, ninguém paga o ônibus. E você tem que estar lá. Você, Daniel, mas é para vocês verem como mudou a tarefa. Antes, nós recebíamos para trabalhar em nome de Deus. Nós fizemos tanto errado isso que agora nós temos que pagar para trabalhar em nome de Deus. É uma mudança. É uma entrega. Daniel, mas não pode colocar isso em números. Não, não pode. Por quê? Porque a gente não faz isso pensando no dinheiro. Quanto vocês falam que gasta por mês para estar dentro do espiritismo? Alguém já fez essa conta? Celinha, você já fez a conta, Celinha, desses anos todas? Eu e a Celinha temos tanto tempo nessa doutrina, gente, vocês nem imaginam. Celinha, faz a conta aí de quanto você já gastou botando dentro da casa espírita. Você faz essa conta? Não faz, a Celinha não tem esses dados. Por quê? Porque a Celinha faz de coração, gente. É essa mudança que está sendo proposta. É isso que o Espiritismo veio resgatar. É aquele primeiro cristão. Só que não tem leão hoje. Não tem o circo romano. Mas tem feras. Para tudo quanto é lado tem feras. E é só a gente tentar fazer um pouquinho diferente no sentido de buscar o Cristo verdadeiramente que as pedradas vêm. Por quê? Porque aqueles que não querem a nossa ascensão espiritual vão fazer tudo para que a gente caia. E para mostrar assim, tá vendo, Estherzinha, você não é tão boa quanto você pensa. Tá vendo, Fran, você se achando uma santa, mas na verdade você é um espírito imperfeito. Esse é o prazer que eles têm. O prazer de mostrar que nós não somos quem nós achamos que somos. Aí então como é que eu faço? Aí olha o que ele fala no segundo parágrafo. Ele começa assim, o espiritismo e o magnetismo. Porque naquela época era uma ciência. O espiritismo era a ciência, proposta por Allan Kardec, e o magnetismo era uma outra ciência que tinham vários outros pesquisadores. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas. Ele está falando fábulas mesmo, contos, historinhas de criança, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Ô, gente, marca aí. Fábulas exageradas pela imaginação. Então, o que a gente conhece sobre espiritismo no sentido mediúnico está muito distante do que o povo entende por espiritismo. Quem acha que as pessoas ouvem a palavra espiritismo e liga a Allan Kardec estão enganadas. Quando fala de espiritismo, lembra de trabalho, lembra de feitiçaria, lembra de espíritos se comunicando. A última coisa que eles vão lembrar é de Allan Kardec. Porque quando lembra de Allan Kardec, tem que lembrar de disciplina, tem que lembrar de Jesus, tem que lembrar de compromisso, tem que lembrar de autoconhecimento. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Não é? Então ele continua. O conhecimento lúcido, ou seja, com extrema clareza, dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, porque o espiritismo fez o que com o magnetismo? Ele incorporou o magnetismo. As explicações que o espiritismo dá são tão maiores do que é o que o magnetismo dá. Por quê, Daniel? Porque o espiritismo vai para além da matéria. E o magnetismo fica onde? Só na matéria. Que ele acabou incorporando, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra ideias supersticiosas. Marca isso aí, por favor. É um preservativo, ou seja, ele nos impede de contrair ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, e o que está nas leis da natureza. O que é lei da natureza?
Lei de Deus. E o que não passa de ridícula crendice. Vou dar um filme para vocês verem aqui. Qual, Daniel? Exorcista. Alguém aqui já viu o Exorcista? Mas o primeiro. Quem conhece o Espiritismo, gente, a gente fica com pena de tanta crendice que tem ali, de tanta coisa absurda que tem ali, não do espírito que está se manifestando, mas da incapacidade das pessoas de entender que é um irmão, de entender que é alguém que está sofrendo, que em momento algum foi pensado naquele filme na fórmula chamada amor. É interessante, gente. Daniel, eu nunca vi, eu tenho medo daquilo lá. É porque você não conhece o Espiritismo. Se você conhecesse o Espiritismo e conhecesse como funciona essa relação dos médiuns, você fala assim, gente, que pena. Em nenhum momento ninguém pensou em amor. Pensou em amuleto, pensou em feitiçaria, pensou em energia, pensou em tudo, fórmulas cabalísticas, tudo, mas em nenhum momento se pensa em amor. E aí eu vou fazer o gancho com as duas histórias que eu contei. Primeiro, essa que eu vou ler, fala do Divaldo. Esta que eu falei com vocês, que é do Primícias do Reino. O que acontece? Jesus estava no alto do Tabor no momento da transfiguração. Então ele estava lá no alto com 3 discípulos e Jesus se mostra na sua glória. Igualzinho o Saulo viu Jesus no caminho de Damasco. E Saulo ficou cego. Só que como eram os 3 médiuns mais poderosos que Jesus tinha, ele levou e eles viram Jesus na glória espiritual com Moisés e com Elias. Aí eles tiveram todo aquele trabalho lá, acabando esse momento eles descem. E aí, quando ele chega lá na planície, lá embaixo, que o Tabor é um monte muito alto, depois pode olhar na internet aí, é bonito lá. Quando ele desce, ele encontra os discípulos dele, os que ficaram, os outros 9, tentando expulsar o espírito que estava ali dominando um menino de 15 anos. E o pai já tinha tentado de tudo. E aí eles estavam tentando expulsar o espírito. E aí eles chamam o espírito de tudo quanto é nome. Filho das trevas, semente de Beelzebub. Outro, quer ver? Decaído, imundo, volte para a Geena. Geena é o porão do inferno. Tem mais? Tem. É o próprio Dybbuk. Dybbuk era a crença que eles tinham de que existia um espírito que ele ficava perdido e ele, quando não encontrava, o que nós chamamos de alma penada no catolicismo. Ele ficava perdido e ele acabava pegando alguém, porque ele estava perdido. Tem mais aqui. Deixa eu ver. Chegou um momento que nenhum deles conseguiu. Aí juntaram todos eles ao mesmo tempo e gritaram para o espírito sair. Bem parecido com o exorcista. Aí quando eles estão nesse momento, quem chega? Deixa eu ver se a Estherzinha imagina. Quem chegou, Estherzinha? O top dos tops. Aparece Jesus. Aí Jesus, numa tranquilidade, mas ele estava lá em cima, gente, falando com Moisés e com Elias. Ele estava orando com os 3 discípulos dele. Ele chegou numa tranquilidade. Aí ele olha para aquela cena e ele fala assim: o que vocês estão discutindo aí? Eu
vou colocar no popular, é mais ou menos assim, o que tá pegando? Assim, o que tá pegando aí? Aí o Judas se manifesta. Ele logo vai falar assim, ó, nós tentamos expulsar esse espírito aqui. Nós fizemos, Celinha, olha que interessante. Nós fizemos tudo o que você nos ensinou, mas não funcionou. É Judas. É mais ou menos assim. Acho que você esqueceu de nos ensinar alguma coisa. Porque o Judas, orgulhoso do jeito que é, ele não ia dar o braço de aquele que fez errado. E aí Jesus entra, porque Judas sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer, Estherzinha? Jesus vendo o menino se estribuchar no chão. Assim, ele vira e fala assim, sai. E o espírito? Saiu. Ah, não. Aí o pessoal falou assim, meu Deus do céu, o que Jesus está fazendo? E aí vem a noite e o Pedro pergunta, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito? Eu vou falar. Ele disse assim, Pedro, faltou duas coisas. Aí o Pedro já deve ter pegado um pauzinho para anotar na pedra ali, no barro, alguma. Vou anotar, faltou duas coisas. Ele qual? Falou assim, oração e jejum. A Fran já está de jejum há 6 meses, que ela me falou que está fazendo regime para emagrecer. Ô Fran, não é desse jejum que ele está falando, não, já. Qual o jejum que ele está falando? E qual oração? Aí ele explica, Pedro, diante deles, os possessos e os possessores, só a oração do amor infatigável. Eu vou repetir, só a oração do amor infatigável, do amor que não se cansa. Oração do amor que nunca cansa. E o jejum das paixões. Pode diminuir a sede em que se entredevoram. Ô, gente, coisa mais linda. Não tem uma varinha, não tem uma oração específica, não tem uma fórmula. Qual é a oração mesmo? Deixa eu ver se alguém lembra aí. Qual é a oração mesmo? Oração do amor que não se cansa. Qual a oração mais perto disso? Oração de mãe pelo filho. Essa é a oração mais próxima disso. Pensa numa mãe que está com o filho mexendo com droga, indo para o caminho ruim. É essa oração que precisa. É de um amor que não tem cansaço. E depois? Depois a gente tem que ter jejum das paixões, daquilo que nos queima. Lembrar que paixão é o fogo inicial, é aquilo que dá o estalo. É gasolina para botar fogo no churrasco. Você põe 30 litros de gasolina? Não! Você põe uma tampinha de álcool, de gasolina, é só isso, é só isto. E tem que colocar numa estopa, num paninho. Por quê? Porque tem que manter aquilo. A paixão é só aquilo que dá a ignição. Só que tem que ter jejum das paixões mundanas, das paixões materiais. Se a gente não tem limpo os nossos sentimentos, nenhum desses espíritos que se aproximam de nós se afastam. Não existe fórmula mágica. Existe oração do amor que jamais se cansa e o jejum das paixões. É a espiritualização dos nossos sentimentos, espiritualização
dos nossos pensamentos, espiritualização dos nossos atos. Ficou claro? Então vou passar para outra agora. Qual que é o outro, Daniel? O outro título é maravilhoso. O Talismã Divino. Do que fala essa história? Essa história, ela conta a tentativa, olha que interessante. A mãe de João e Tiago, aquela que pediu para Jesus colocar João e Tiago, um em cada lado do trono. Vocês lembram dessa passagem? É a mesma história. Ela chama Isabel. E ela via, todas as vezes, Jesus curar cegos, Jesus curar os loucos, Jesus curar os leprosos, os paralíticos. E ela ficou intrigada com isso. Aí ela vira para Jesus e fala assim: Senhor, é bem de mulher mesmo, tá? Eu vou ser bem homem aqui, é bem de mulher. Olha a pergunta. Senhor, terás contido algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? Por que você está falando mulher? Porque mulher é prática. Gente, mulher gosta de resolver as coisas. Não é o TCC aí, ó. É rápido. Celinha já está pensando no almoço de amanhã. Ela já foi do Bahamas hoje. Ou no Açaí. Açaí está mais perto agora. Ô, gente, pelo amor de Deus, a mulher já está 3 dias na hora. O homem nem sabe se ele está com fome ainda. Mulher é prática. Vocês estão entendendo qual é a praticidade que ela está procurando? Eu estou passando aperto com esses espíritos. Tem alguma varinha aí? Senhor, abençoa um paninho aqui. Nossa, não tem um paninho aqui. Abençoa o meu paninho aqui e aí eu ponho na cabeça, pronto. Eu vou guardar, né? Ó, pronto, guardei no sutiã. Senhor, tô livre. Ô, Daniel, mulher é prática. É nesse sentido que eu tô falando. Terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? E ela estava pensando em quem? Eu tenho certeza que vocês sabem em quem ela estava pensando. Se mulher é tão prática, ela estava pensando em quem? Não é possível que eu, um homem, que foi sentir o que ela já está querendo. Fala aí, Celinha. O que ela está querendo? Não sei, não. Sabe. Tenho certeza que sabe. Alguma mulher vai me falar. Ela ia usar isso aonde? Ó, ela perguntou: Senhor, tu cura os loucos, os paralíticos, os leprosos, os cegos. Arranja esse talismã pra gente, Senhor. O que ela queria, gente? Alguém aqui, não é possível. Alguém vai saber o que uma mulher, mãe de 2 discípulos de Jesus, queria. Ela queria para dar os filhos. Ai, gente, abençoado. Gente, eu amo. Tem mãe aqui. Ainda bem. Quem que foi que falou? Fala aí, Celinha. Quem que falou? Fala pra mim aí. A Cida Carbogin. Foi eu. Mostra, Cidinha. Ah, tinha que ser essa abençoada, esse amor da minha vida. Vocês não sabem não, mas esse é um dos grandes amores que eu tenho na minha vida. Você também. Você sabe disso há muito tempo, que eu já te digo isso há muito tempo. Cida é exata, ela ia usar com os parentes, gente. Eu não quero que vocês ouçam, sintam o que a Cida sentiu. Assim, eu quero esse poder para ajudar quem está perto de mim. Tem meus parentes aqui, tem os amigos aqui próximos. Já que o senhor está com essa tarefa tão grande, deixa eu ajudar as pessoas aqui no dia a dia. Ela não está pensando nela não, gente. Isso não é sentimento de mulher. O sentimento dela é o sentimento de mãe. É o sentimento de que ela deu 2 filhos para Jesus. João tinha 16 anos. Ela confiava em Jesus? Totalmente. Totalmente.
Então ela não queria nada para ela, não. Aí Jesus... Estherzinha, o que Jesus fez? Faz aí de novo. Como é que é? Jesus virou para ela e falou assim. Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho. Quem não conhece evangélico sabe que Jesus ria muito pouco. A gente pode ver Jesus mais chorando, mais sério, mais compenetrado do que rindo. Ele não estava com um sorriso no rosto, não. Ele estava risonho. Ele entendeu a pureza da pergunta, vocês entenderam? Para Jesus rir desse jeito, ele entendeu a simplicidade dela. Ela está sendo pomba, está sendo inocente. A pomba é o sinal da inocência, da pureza, da tranquilidade, né? Ao contrário da serpente, que é esperta, que é aquela que está arisca, né? Aí ele responde assim: realmente eu conheço um talismã de maravilhoso poder. O olho dela fez igual da Celinha. Vou arranjar um marido. Usando-lhe milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Gente, vocês já estão imaginando o que seja? Usando-lhe esse talismã, os milagrosos recursos desse talismã, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Isso aqui é Jesus falando no livro Jesus no Lar, por Neio Lúcio e Chico Xavier. Aí ele botou, olha Jesus botando gostinho na boca da Celinha. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandece ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Gente, olha Jesus botando açúcar na boca da criança. Eu já imagino a Isabel como esteja. A Célia já está aqui doida. Vai para o final, Daniel. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Esse talismã descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a portas às revelações da arte e da ciência. Estherzinha, TCC. Estende possibilidade de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Ô Cida, você quer ficar mais nova? Aqui, ó. Estende possibilidade de luminosa comunhão com as fontes divina da vida. A gente rejuvenesce. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Alguém já imagina o que seja? Vou dar 30 segundos para alguém responder. Se não foi lá ler, né? Se não for, não faz maldade comigo, não. Isso aqui é estudo sério. Stezinho, não vai lá para você saber qual que é, não. Mais uma. Olha Jesus botando pirulito na boca aqui. Reata relações de companheiro em discordância. Celinha, olha isso aqui, Celinha. Isso aqui é top, hein? A Fran também que está namorando, ó. Reata relações de companheiros em discordância. Mas pode ser amigo também? Pode, é relação. Descerra passagens de luz a espírito que se demoram nas sombras. Permite abençoada sementeira de alegria. Reveste de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta de rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida em que vivemos. Aí a Esther já está pensando aqui no dinheiro que ela vai ganhar. Não, é enriquecer de valores espirituais. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso à alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicação com os mananciais celestes da intuição. Alguém já matou charada? Ninguém. Aí Jesus, olha o que ele fez. Sabe o que mais?
A Isabel quase caiu da cadeira. Não, naquela época não tinha cadeira, não. Estava sentada no tapete. Que mais? Aí, agora, olha o que o Nélio Lúcio fala. E após sorrir complacente, era aquele sorriso gostoso. Jesus continuou. Sem esse divino talismã, Isabel, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Quem adivinha o que aconteceu agora? A Isabel falou, lógico, até eu falaria, Senhor, ajuda. Onde poderemos adquirir semelhante bênção? Amor. Fala que eu vou lá comprar agora. É isso. Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. Amor, o perdão. Opa, será que é? Mais alguém arrisca? A Fran tá doida para falar. Fala, Fran. Eu tô com as meninas aí. Ah, o amor e o perdão. Eu vou esperar mais alguém se manifestar aqui. Deixa eu ver o resto da página aqui do pessoal. Floripe, Zélida, Rita, Sulimar não falou nada. Tio Edinho, tio Edson, pode falar também. Olinda, tem um J aqui que eu não sei quem é. Clever, Evilane, Shane, Cláudia, Cristi, não sei o que é mais. Maria, porque o meu tá pequenininho aqui, tá, gente? Mara, Maria, Magda, Eduardo e Maria. Ô, gente, pode falar aí. A Célia já não está se aguentando, tá igual a Isabel, já está dando até urticária ali, ó. Já tem votos aí no chat também. Ó. Ah, é? Fala para mim, então fala. Vou tomar até água fluidificada aqui, que eu tô ficando nervoso. Boa vontade, Isso. amor, prece. Compaixão. TT aí votou no compaixão. Ó, dá para ver que só tem Isabel aqui no grupo. Ela não queria o talismã? Trabalho, talvez? Lembrar quem é Jesus. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. É o espírito designado por Deus para nos tirar da condição de espíritos primitivos e nos levar à condição de espíritos puros. A tarefa de Jesus só termina quando a Celinha, quando o Daniel, quando todos nós nos tornarmos espíritos puros. Nossa, Daniel, vai demorar. Ele tem paciência, não se preocupa não. A Mara quer falar? Fala, Mara. O que é, dona Mara? O tempo. Ele, mais do que o tempo, ele fala assim, Isabel, é a hora que estamos atravessando. A hora que estamos vivendo. Esse momento, não é o tempo não, é agora. O maior talismã que nós temos é o agora. Porque é agora que eu posso fazer diferente. Não posso fazer diferente nem antes e nem depois. Eu só posso fazer diferente agora. Usa o tempo, usa a hora presente a seu favor. Fazendo o quê? Modificando seus pensamentos. Espiritualizando o nosso ser. Essa é a proposta. Que Jesus nos abençoe, gente. Nós possamos nos abraçar com o tempo presente, a hora presente, com o momento e fazer diferente agora. Eu deixo para você, Celinha. Espero ter sido útil e ter sido de proveito para todos. Muito obrigada, Daniel.